A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Glórias a Deus nesta noite maravilhosa. Estamos aqui, glórias a Deus, nesse dia de bendito nome santo do Senhor, de terça-feira. Glórias a Deus. São 18 horas e 50 minutos. Mais uma vez estamos aqui para a meditação da palavra do Senhor, a qual o Senhor tem nos proporcionado em nossos corações, para cada dia, aleluia, buscar ao Senhor, o conhecimento dele em nossos corações, aquilo que ele tem preparado, né, para aqueles que o amam. Glórias a Deus. E nesta noite nós estamos aqui para mais uma vez dar continuidade nessa excelente, grandiosa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Costumo dizer que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha a crescer em tudo, em todos os sentidos da nossa vida. Glórias a Deus. Amém, irmão, minha irmã. Desde já agradeço por todos que estão aí, sempre têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo, glórias a Deus. Por que tudo se fez novo, meu? Porque Deus, ele traz algo novo em nossa vida, meu irmão, minha irmã. Algo renovo, de transformação, de renovação, de conversão na nossa poder, renovação, transformação. Glórias a Deus. Tudo isso aqui, glórias a qual nós necessitamos aqui, né, irmão, minha irmã? Aqui estamos lendo a passagem muito maravilhosa de Santiago, de Tiago, glórias a Deus, a epístola de Tiago. Estamos falando ao qual o Senhor tem colocado em nossos corações as provações, irmão, né? Provações, né? Paciência e perseverança aperfeiçoam a fé, irmão. Esse é algo que o Senhor tem colocado no coração. Nós queremos aperfeiçoar nossa fé para o louvor e a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então, falando sobre isso, amém? Então aqui, nós não vamos ler aqui a epístola, mas nós estamos começando pela primeira parte, já de Tiago, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Desde a primeira parte, aleluia, aqui sobre Tiago, nós falamos muito sobre Tiago, glórias a Deus, falamos sobre a carta dele, a epístola dele, glórias a Deus, e falamos claramente que o autor das escrituras é Tiago, irmão de Jesus, glórias a Deus, louvado com certeza absoluta. Ele como líder em Jerusalém, morando por muito tempo, né, como líder, foi nomeado em Jerusalém, glórias a Deus. Não só ele, como vimos como ele é a coluna da igreja, glórias a Deus. Ele, Tiago, como os demais, outro, Pedro, glórias a Deus, como também glórias, louvados sejam Pedro e Tiago e os demais ali, né? E João, glórias a Deus. E nós vimos também muito importante sobre esta carta, irmão, aos irmãos que foram dispersos lá. Nós falamos muito também, vocês podem estar acompanhando na primeira parte da aprovação. E paciência e perseverança aperfeiçoam a nossa fé. Está lá já na meditação anterior, nós vamos acompanhar. Vocês podem estar acompanhando. E falamos sobre isso também, falamos da qual o importante durante essa carta que ele escreveu, né? Escrita para aqueles que estavam, glórias a Deus, aqueles que estavam dispersos, glórias a Deus, né? Em toda a terra da Palestina, de Jerusalém, os gentios, escreve, né? Para os cristãos judeus e aqueles que vivem fora da Palestina, e também incluindo também os não cristãos, judeus não cristãos, glórias a Deus. Ela passava por circular, não era uma igreja específica, né, mas ela passava de igreja para igreja. Nós podemos observar isso também. Deveria ser circular entre várias congregações. Entendemos que a epístola de Tiago é uma epístola universal. E parece que foi escrito aos destinatários, aos pobres judeus, não é? Sofrendo opressões impostas pelos seus companheiros. Nós falamos isto. A qual eles foram presos, perseguiram, perderam os seus bens, glórias a Deus, né? A condição deles estava precária, a condição deles estava difícil entre eles, aflições, né? E fez com que eles caíssem nas garras do mundanismo também, e perderam tudo. E os ricos, eles eram o de classe inferior, o mais humilde, o pobre, eles sofriam danos e prejuízo com relação às condições materiais, financeiras dos ricos, glórias a Deus. E além disso, eles
sofriam aflições, sofriam glórias a Deus, perseguições dele, e com isso o amor dele uns pelos outros, né, irmão, foi se perdendo, foi se esfriando, né? Glórias a Deus. Nós vimos isso também, fazendo com que também aflições, segundo também as necessidades temporais que ele tinha, porque os bens materiais são necessidades temporais, falamos muito sobre isso, não são coisas importantes para a nossa vida, porque Deus ele supre as necessidades de acordo com o que nós necessitamos. O Senhor sabe as nossas condições, sabe as nossas necessidades, meu irmão, minha irmã, e não é por isso que nós vamos ficar aflitos, vamos desanimar, não é? E deixar de faltar paciência, porque isso fazia com que eles estavam isentos de paciência, de submissão com Deus, não é? Não havendo neles piedosa vigilância sobre si mesmo e sobre o amor aos seus companheiros. Nós falamos isso também, irmão, não é? Então, tudo isso, irmão, e Tiago escreve acerca de como enfrentar as dificuldades. A verdadeira alegria consiste em suportar as tribulações e tentações, a pobreza e a prática do bem que nós falamos além. Glórias a Deus. Então, irmão, tudo isso, as aflições, as diversidades que eles sofriam, não é? Falamos também, aleluia, que tudo isso que eles sofriam, né, as perseguições, né, a qual eles sofriam, irmão, uma coisa nós entendemos que o Tiago nos ensina que nós temos que suportar ela e enfrentar ela com alegria, irmão. As circunstâncias difíceis com alegria, glórias a Deus, falamos muito sobre isso, com inteligência na palavra do Senhor, irmão. As provações, conflito, as aflições, as quais todos os cristãos se deparam, irmão. Todos nós nos deparamos com isso, irmão. Glória, isso não é motivo para nós desanimarmos, glórias a Deus, afastarmos, virarmos as costas para o Senhor, nos distanciarmos do Senhor. Não, irmão. Nós não podemos comparar a riqueza que nós temos com a riqueza lá do mundo, dos bens materiais. A maior riqueza que nós temos é Jesus, irmão. Nós somos ricos em todos os sentidos da nossa vida. Deixe que o rico venha usufruir da riqueza deles lá fora, que venha se pegar na riqueza deles lá fora, irmão. Venham amar os bens materiais. Nós não amamos os bens materiais, irmão. Nós amamos ao Senhor Jesus, irmão. É isso que Deus traz para nós. E sabemos que toda essa diversidade purifica a nossa fé, produzindo paciência e perseverança. Falamos muito sobre isso, irmão. Glórias, para nos lapidar, nos atingir a maturidade. Não é? Falamos sobre isso, irmão. Glórias, para que você venha ter uma convicção de resistir bravamente, ou seja, uma perseverança que o Senhor venha criar em seu coração, irmão. Glórias, é isso, irmão. O significado, nós falamos muito sobre isso, irmão. Eu quero começar a entrar em contexto aqui falamos sobre tudo isso, irmão, não é? E falamos também que a paciência é ter paciência, as aflições, as adversidades, enfrentar com paciência, porque a paciência é suportar aquilo que você está passando, aleluia, e a perseverança é resistir com firmeza positiva, ou seja, ter convicção, e resistir bravamente aquilo que a situação que você se encontra, irmão. Isso é perseverança e não desistir. Falamos muito sobre isso, irmão. A paciência, as aprovações, as aflições, depois a paciência, suportar a aflição, e depois perseverança, persistir, perseverar, não resistir, avançar bravamente, resistir bravamente à situação que você encontra, porque depois nós vamos ter o resultado, irmão, dessa aprovação, e vamos entrar logo em seguida e entender que Deus não atenta a ninguém, e por Deus ninguém não pode ser atentado. Glórias a Deus. Então significa paciência isso, irmão. Nós lemos, para que você seja perfeito em tudo e completo. Lembra que nós falamos? Nós vamos entrar aqui, seja perfeito em tudo e completos. Glórias a Deus, irmão. E vamos agora ler pela guia e ajuda do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Glórias a Deus, irmão. É isso, irmão. Resistir às provações eles são feitos perfeitos no sentido de chegarem ao fim completo, no sentido de não que eles estejam isentos do pecado, nós falamos, não, irmão. Nós podemos falhar,
pelas nossas fraquezas, podemos errar. Não que nós temos prazer no erro, no pecado, irmão, mas nós podemos no sentido de pela nossa fraqueza, pela nossa fragilidade, irmão. Você não está isento disso. Mas a ideia de ser completo, irmão, é desenvolvido. Nós estamos sabendo que nós vamos passando por as aprovações, vamos ser desenvolvido, maduro, aleluia, adquirindo autoridade espiritual, crescimento, irmão, em todo, afinam, moldam, purificam a nossa fé, assim como o ouro passa pelo fogo para tirar todas as impurezas, irmão. É isso. Como uma noiva como uma noiva adornada, como uma noiva vestida com suas vestiduras brancas e finos. Glórias a Deus, irmão. As aprovações é isso, nada menos, nada isso. E nós temos que devemos, como cristão, motivo de alegria, porque permanecendo com paciência na sua fé e perseverando no meio delas, glórias a Deus, adorne-se com todas as virtudes, alcançando a perfeição, alcançando aquilo que o Senhor tem preparado para o vosso coração, para que você venha alcançar aquilo que Deus, as promessas do Senhor, para que você venha alcançar aquilo que Deus, alcançar todo aquilo que Deus se apraz, aquilo que Deus tem realizado no seu coração, para que você venha alcançar, irmão, com todas as suas metas. É isso. Lembra? Nós falamos sobre isso, irmão. Isso que nós falamos, irmão. Nós estamos parando ali e nós vamos comentar como obter a sabedoria no versículo 5, do versículo 8. Nós vamos entender como obter a sabedoria. Do 5 ao versículo 8, irmão, fala da atitude adequada com relação a riquezas. Amém, irmão? Fala sobre aqui, até o versículo 8. Ou seja, adequado com relação à riqueza, a verdadeira sabedoria consiste em refrear, resistir às paixões, em desprezar as riquezas na paciência, irmão. Isso que nós temos que entender. Aqui, adquirir a sabedoria, e depois fala da atitude com relação às coisas materiais dessa terra, que tudo são transitórias, tudo são circunstâncias terrenas para a nossa vida. Então, Tiago, do capítulo 5, do versículo 11, ele nos ensina, irmão. Amém? Vamos ler primeiro do versículo 5 ao versículo 8. Nós lemos aqui. Se porém, vamos ler com a guia e ajuda do Espírito Santo de Deus aqui. Se porém algum de vós necessita sabedoria, peço a Deus que todo dá liberalmente e nada lhes impropera a ser-lhes concedida. Aleluia. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semente as ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Versículo 8. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Glórias a Deus. Então ele nos ensina, é uma sabedoria que nos ensina, irmão. Glórias a Deus, apreciar o valor das tribulações e a servirmos-nos de tudo para a salvação. Glórias a Deus, irmão. A maior riqueza que nós temos, irmão. Nada pode se comparar daquilo que Deus tem reservado. Meu irmão, minha irmã, você que vai ouvir esse vídeo no canal, tudo se fez novo. Não há nada que possa comparar, irmão, aquilo que tem reservado para nós na vida gloriosa, vindoura que há de vir, meu. O Senhor Jesus, eu venho, não demoro. Então a sabedoria que nos ensina isso, irmão, apreciar as tribulações e servirmos-nos de tudo para a salvação. A sabedoria que Deus dá não são necessariamente informações sobre como se livrar, irmão, das dificuldades, mas em vez disso é discernimento sobre como aprender com a dificuldade. Glórias a Deus. Olha que maravilhoso, irmão. Nós temos, meu irmão, minha irmã, aprender com as nossas adversidades, com as nossas dificuldades. Oxalá que Deus dá graças a Deus, irmão, de nós termos caminhos desafiadores pela frente, caminho para nós, aleluia, para nós enfrentarmos todos
as dificuldades e as diversidades que nos cercam diariamente sobre as nossas vidas, irmão, porque isso vai nos permanecer mais firme diante da presença de Deus, vai nos purificar mais a nossa fé e adornar mais a nossa vida, trazendo para cada um de nós paciência e perseverança, irmão, uma paciência como de Jó, aleluia, de tal maneira, irmão, que nu eu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito é o nome santo do Senhor, e prostrou-se em terra diante da face do Senhor, e o adorou, irmão. Não importa, irmão, o que as circunstâncias que estão em sua volta, importa o interior, não importa as dificuldades exteriores, as provações exteriores, mas o interior que refina, o interior que renova cada dia, ainda que meu corpo se corrompe, se destrua, aleluia, se consuma, mas o meu interior se renova cada dia, glórias a Deus, aleluia, se renova, irmão, glória a Deus. Então, irmão, para nós, não para que propriamente nos livrarmos da dificuldade, mas para nós termos o discernimento de como aprender com a dificuldade. Glórias a Deus, irmão. Provérbio 29:15. A vara da disciplina, a correção, a vara da correção, da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Não se trata de evitar momentos de prova na nossa vida, irmão. Glórias a Deus, mas um novo resultado a respeito das provações. Resultado positivo que vamos adquirir, irmão. Glórias a Deus, irmão. Então, irmão, não reclame e receba com alegria. Tiago nos ensina dessa maneira, irmão. Tende por alegria, irmão, passar por várias provações. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo. Quero terminar, irmão. É gostoso nós semearmos a palavra do Senhor, irmão, com sabedoria, que não provém de nós, mas provém de Deus. Glórias a Deus, aleluia. A sabedoria de Deus nos ensina em pensar retamente, agir com virtude, irmão, sem censura ao homem e a sua dignidade. Não vamos censurar, não vamos criticar, irmão, ao homem, ao seu companheiro, a dignidade dele, irmão. Glórias a Deus. Como a vida de Jó, os companheiros dele. Não, você está passando isso porque você pecou. Você está fazendo isso porque você errou, Jó. Você está fazendo isso porque aconteceu isso e aquilo na sua vida. Não, irmão. Jó era um homem rente, um homem temente a Deus, um homem reto diante da presença do Senhor, irmão. É os homens retos que o Senhor querem aprovar e querem refinar como ouro como ouro puro, irmão, como ouro refinado, purificado no fogo. É esses homens, irmão, glórias a Deus, como Jó, sem censura. Porque quando Deus concede um dom, Ele o faz o que liberalmente, e nada lhe impropera. Isto é, Ele dá de boa vontade, meu irmão, minha irmã. Generosamente, Ele não ofensivamente, orgulhosamente ou com má vontade. Olha que exemplo maravilhoso. Tudo liberalmente, nada lhe impropera. Esse lhe há concedido, irmão. Então, o papel nosso é nós orarmos com amor, com generosidade, com bondade, irmão. Glórias a Deus. Não por interesse. Buscar sabedoria por interesse própria. Buscar sabedoria fora do desígnio de Deus. Buscar conhecimento nada vale, irmão, nem irmã. Mas a sabedoria guiado no controle de Deus, na plenitude e na graça da vontade de Deus, pelo seu Espírito Santo. Glórias a Deus, irmão. A sabedoria que se poderia ter ao se pedir com fé, irmão, versículo 6, glórias a Deus. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Glórias a Deus.
Irmão, irmã, a sabedoria de Deus começa com uma genuína, irmão, glórias a Deus, a sabedoria a que você, eu e nós poderíamos pedir, ao se pedir com fé, não é o conhecimento intelectual, pensamento próprio, humano ou filósofo, mas uma compreensão espiritual do propósito, das aprovações, do desígnio de Deus nas nossas vidas, irmão. Temos que discernir, primeiro lugar, irmão, em que território que estamos, que caminho que estamos, que circunstâncias difíceis que nós estamos passando em nossa volta, irmão. Não criticar, olhar para as dificuldades, criticar, glórias a Deus quando nós falamos, censurar, mas observar e olhar as circunstâncias que nos encontramos, irmão, para nós termos o discernimento do que Deus quer na nossa vida. Porque as aprovações para cada um de nós é para nós, irmãos. Compreendemos, irmão. Mais para frente nós estamos falando. Para nós compreendermos, Deus nos coloca em certos momentos, em certa situação. Deus permite. Ele não tenta, mas Ele permite, irmão. Para que você, Para que você possa compreender e se afastar do pecado e se afastar da tentação que nos causa a destruição, que nos leva para o mal. É isso, irmão. Compreender espiritualmente o propósito das provações. Segundo. Terceiro, a sabedoria de Deus começa com a genuína reverência pelo Todo-Poderoso, irmão. Aí está o primeiro passo, irmão. Primeiro, a sabedoria de Deus nos ensina a pensar retamente e agir com virtude, sem censurar. E segundo, a sabedoria que se poderia ter ao se pedir com fé, é o conhecimento não intelectual, mas de Deus, espiritual, no seu propósito das aprovações, com propósito das aprovações. E terceiro, a sabedoria de Deus começa com uma genuína reverência pelo Todo-Poderoso. Glórias a Deus, que maravilhoso, irmão. Começa o temor do Senhor, aleluia, em Salmo 111, 10. Provérbio 9, 10. Diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E diz que o entendimento do santo é prudência, está lá, Provérbio 9, 10. É uma firme confiança de que Deus está no controle de todas as circunstâncias, guiando-as para seus bons propósitos, meu irmão, minha irmã. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, ao qual foi chamado para o propósito, ao qual foi convocado para o seu propósito. Vamos lá, Romanos 8. Glórias a Deus. Vamos manusear a palavra. 8:28. Vamos manusear a palavra, aprender a manusear a palavra. 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glórias a Deus, irmão. Duvidando é estar com pensamento. Não estar com pensamento duvidando. Eu quero compreender isso aqui para nós pararmos, irmão. Duvidando é estar o quê, irmão? Porém, com fé e nada duvidando. Essa palavra duvidando tem que fugir longe do nosso vocabulário, da nossa mente, da nossa boca, irmão. O povo pereceu no deserto, ficou 430 anos, e quando saiu quando Deus libertou o povo, para o povo ser liberto, para o povo caminhar, eles começaram a andar em círculo no deserto, começaram a reclamar, murmurar, censurar, criticar, nada dava bom, e começaram a andar em círculo, e todos pereceram. Não teve o êxito, não teve o sucesso, não alcançaram o objetivo, e pereceram no deserto, irmão. Sendo que a promessa estava diante dos olhos, da ponta do nariz dele, irmão. Porque duvidava. Duvidando é estar com o pensamento dividido ou debater, irmão. O termo não é uma dúvida momentânea, mas a lealdade dividida, irmão. A lealdade. O povo não era sincero, não era leal.
não tinha uma fidelidade com Deus. Era um povo obstinado, como Deus dizia. E gera uma incerteza, irmão. A lealdade dividida gera uma incerteza, irmão. Se tornando volúvel o homem que quer e já não quer. Um pouco com Deus e um pouco com o mundo. Uma vez quer servir a Deus, outra vez quer servir os faraós, os egípcios, os deuses. Uma vez está com o pé dentro, outra vez está com o pé lá fora. É crente uma vez, outra vez não é crente, agora já não é mais crente, crê e já não crê. Uma vez é leal e outra vez é sincero. Outra não, outra sim. Mente dividida, irmão, não agrada a Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Temos que entender, irmão. Glórias a Deus. Pense que o homem tal ganhará alguma coisa do Senhor, esse homem alcançará algo do Senhor. Não, irmão. Alcançará a incerteza, a dúvida, alcançará a miséria. E Tiago fala nessa carta maravilhosa. Amém, irmão? O coração dobre, um homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não, Deus não quer isso. Coração dobre é como se fosse duas almas. Uma parte da pessoa e uma é parte da pessoa se encontrar com Deus. E a outra é estar neste mundo, é dividir a outra alma para o... Vamos ser bem claros, para o demônio. Quem ama o mundo aborrece a Deus. Haverá um constante conflito interior na sua vida, se você agir dessa maneira, um homem do coração dobre, inconstante, variável em todos os seus caminhos. Haverá um constante conflito interior, meu irmão e minha irmã, para terminar, pois a pessoa não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar confundida, confusa. Chega a esse ponto, irmão, sem destino, sem direção, sem saber o que fazer. E o desânimo tomando, a crítica, a reclamação, a ira. Glórias a Deus, irmão. Coração dobre, irmão. Sua fidelidade é dividida, irmão. É dividida. E devido, glória, atraída em direções opostas. Coração dobre é uma pessoa atraída em direção opostas, irmão. Sua fidelidade é dividida e devido à falta de sinceridade, irmão. Ele vacila entre a crença e a descrença. Algumas vezes achando que Deus o ajudará e outras momentos desistindo de toda a esperança nele, irmão. Em direções opostas. Sua fidelidade é dividida. E devido ao que? A falta de sinceridade. E isso faz com que ele venha vacilar, irmão, entre a crença e descrença. Algumas vezes achando que Deus vai ajudar. E outras, glórias a Deus, bate o desânimo, a incerteza. Em outros momentos desistindo de toda a esperança nele, irmão. Acaba a perseverança, acaba a esperança, acaba a paciência. Uma pessoa assim é inconstante, é variável em todos os seus caminhos, irmão. Não agrada a Deus, não somente na vida de oração, irmão, mas em tudo o que ela fizer, irmão. Em tudo o que ela fizer. Pois tudo o que começar a fazer não termina. Desiste fácil, não obtendo êxito, resultado, sucesso na sua vida. Glórias a Deus, irmão. Não é isso o pensamento do homem. Inconstante em todos os seus caminhos, mente dividida, variável, volúvel. Tenha incerteza, não peça com fé, não duvidando, glórias a Deus. Por isso que Tiago ensina, irmão, que as provações, a paciência e a perseverança, glórias a Deus, aperfeiçoam a fé. A sua fé precisa ser aperfeiçoada. Analise, faça uma autoanálise da sua vida. Como está a sua fé? Como você está servindo ao Senhor, irmão? É isso que Deus ele quer fazer na nossa vida. Nós não queremos terminar no fracasso, irmão. Glórias a Deus, como o povo terminou. Todos pereceram no deserto, os mais velhos, só os mais novos de 20 anos para baixo.
receberam a promessa de Deus. Pois a falta de constância em seu exercício de fé revela seu caráter geral, irmão. Pois a pessoa não é confiável. Como Deus pode contar com uma pessoa assim? Se Deus não trabalhar, não moldar, não preparar ela, irmão, o caráter, a personalidade dela, a paciência dela, a perseverança dela, a fé dela. Vamos nos deixar o Senhor nos tratar. Até quando, irmão, não haverá mudança em nossas vidas? Louvado seja o nome santo, irmão. Quero terminar, irmão. Amém? E depois nós vamos começar do capítulo 9 ao 12. Vamos parar por aqui. Explica como vencer a tentação. Amém? Nós entendemos aqui o que aqui. Nós entendemos que a atitude... Nós entendemos o que a atitude é adequada com relação à riqueza e buscar a verdadeira sabedoria. Não lemos? Em resistir às paixões, o pecado, a tentação, em desprezar a riqueza da paciência. Não lemos tudo isso? Agora nós vamos na outra parte do versículo 9 e 11, irmão. Amém? Explica como vencer a tentação, evitando as ambições, não só das 9 e 11, como do versículo 12 ao 18. Nós vamos ler dos 9 aos 11, depois do 12 ao 18, explica como vencer a tentação, evitando as ambições do mundo com relação a riquezas e como vencer a tentação, irmão. Nós estamos aqui ainda. E como nós vamos vencer a tentação mais para frente, amém? Então, nós paramos até aqui, irmão. Amém? Nós paramos até aqui, agradecemos ricamente, porque agora nós sabemos que a nossa fé tem que ser purificada, adornada, passada pelo fogo. As circunstâncias difíceis agora não entendemos que vai ressaltar mais a virtude de Deus no nosso coração. Vai nos trazer mais convicção de uma resistência positiva, de resistir bravamente, irmão, todas as nossas aflições com paciência, suportar, glórias a Deus, para que possamos ter resultado na nossa vida, irmão. Para que elas se tornem, as dificuldades se tornem oportunidades para a nossa vida. Nós vamos falar sobre isso, os grandes homens da fé.